Como você organiza a trajetória do seu cliente, do seu lead, na sua estrutura comercial? Você tem esse processo claro, bem definido? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Funil de vendas. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Conteúdos de empresário da vida real para você que me assiste, que também provavelmente é um empresário ou ainda não empreende, mas está se preparando para o fazer. Esse canal tem o objetivo de trazer conteúdos de valor da minha experiência, da minha trajetória, que já são quase 20 anos de mercado e há 10 anos empreendendo através dos meus próprios CNPJs. Eu trago aqui estratégias que funcionaram em meus negócios, funcionaram em negócios dos meus alunos, em negócios dos meus parceiros, e agora estou aqui compartilhando com você, e por isso eu tenho certeza que eu já mereço aquele likezão. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Eu preciso chegar a 10 mil seguidores e eu estou contando com a sua inscrição. Eu vou falar sobre um tema que eu adoro, que são vendas. Na verdade, vendas de forma inteligente, estruturação de vendas. E para isso, a gente usa uma ferramenta que pode parecer muito simples, mas a maioria dos empresários, a maioria das empresas não sabem utilizar da forma correta. E nesse vídeo, eu vou te explicar de uma forma tão simples que qualquer pessoa é capaz de executar e implementar essa ferramenta na sua estrutura comercial. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar, ou vai te esclarecer, ou no mínimo vai te dar muitas ideias sobre funil de vendas. Então, sem mais enrolação, bora aqui pro conteúdo. Vem cá para minha tela. Vamos falar sobre o famoso funil de vendas, que nada mais é que uma estrutura de fato afunilada que a gente tem, onde a boca do funil é onde chegam os nossos clientes, os nossos leads. O meio de funil é uma zona de interesse e o fundo de funil é de fato ali o fechamento das suas vendas, o seu pós-vendas, o seu cliente de alta consciência do problema e da solução que você entrega. Funil de vendas, definição, nada mais é do que a forma de organização de todas as informações do seu processo comercial, começando pela boca do funil e terminando no fundo do funil. Entram mais pessoas, são filtradas ali, triadas algumas pessoas no meio, e no final só fica quem é de fato interessante para o seu negócio e que tenha interesse real de compra do seu produto ou do seu serviço. Dentro do funil de vendas, a gente separa ele em 3 etapas. A boca do funil a gente chama de topo de funil, meio de funil e fundo de funil, como eu falei anteriormente. Então a gente vai destrinchar cada uma das etapas do funil, a começar pelo topo. Formas de atração de cliente. Então, no topo do funil, nessa etapa do funil de vendas, a gente busca atrair os clientes, os leads, para o nosso funil, para a nossa estrutura comercial. E ali dentro a gente vai aumentando ali o nível de consciência do problema e começando a trazer a nossa solução. A forma da gente alimentar o nosso funil de vendas lá no topo do funil são algumas, e eu trouxe aqui 3 para vocês. Primeira delas é a prospecção ativa, visitas. Eu sou de um mercado extremamente tradicional que, se não tiver visitação de cliente, não converte. Nesse mercado, você precisa de fato ir lá, bater na porta, gastar sapato, como diriam os vendedores mais antigos, porque nesse mercado, em alguns mercados ainda é desse jeito. Eu falo da indústria farmacêutica, o meu próprio mercado, que é o mercado de diagnóstico, vários outros mercados ainda, a gente precisa visitar o cliente para estabelecer aquela relação de confiança. O cara precisa saber que você existe. Então, quem não é visto, não é lembrado, e em alguns mercados você precisa de fato fazer visitação. Mais uma etapa aqui do topo do funil ainda, mais uma forma de você atrair potenciais clientes, potenciais leads, são as indicações. Isso ainda funciona muito bem. Então, um cliente satisfeito, ele tem capacidade de te indicar para um colega, para um conhecido, para algum parceiro, para algum fornecedor. E quando você recebe uma indicação, significa que você fez um bom trabalho, que aquele cliente está satisfeito e ele está até arriscando o nome dele ao te indicar. Então esse cliente já chega quente, ou seja, pronto para caminhar na sua esteira de produtos ali. Se o seu produto ou serviço fizer sentido para ele, com certeza ele vai converter, ele vai comprar de você. Terceira forma, que é o tráfego pago. Então, já trazendo isso aqui para um pouco de marketing na linguagem atual, quando eu gravo esse vídeo em 2025, o tráfego, sim, ele é um dos meios, talvez para alguns negócios, o meio mais importante de aquisição de novos clientes ali na boca do funil. Então, tráfego pago. Falamos aqui de 3 formas de nutrir o seu funil de vendas. No topo de funil, na sua primeira etapa ali, que é a prospecção ativa, visitação, ligação, LinkedIn, enfim, seja criativo. Indicação, recomendação, clientes satisfeitos indicando o seu produto, a sua solução, né, a experiência que eles tiveram ali na sua empresa.
Isso também faz todo sentido. E a terceira aqui é o tráfego pago, que você também pode adquirir outros clientes. Existem várias outras, palestras, workshops, congressos, enfim. Mas aqui eu quis trazer 3 formas muito práticas que você, independente do tamanho do seu negócio, consegue aplicar ainda esse mês. Basta você querer. Mais uma informação extremamente importante aqui no topo do funil. Entenda o nível de consciência do seu funil. O que é isso? Vou traduzir para você. Boca do funil, o cliente, ele não necessariamente conhece a sua empresa, não necessariamente ele sabe o que você vende, o produto, que problema você resolve. Muitas das vezes esse cliente nem ao menos sabe que ele tem esse problema. Então, no topo de funil, fazendo um conteúdo, atraindo esse potencial cliente, você precisa, na verdade, evidenciar um problema, para depois, lá na frente, você vir com a solução. Então, geralmente, no topo de funil, quando a gente atrai muita gente, vem muitas pessoas que não necessariamente vão ser nossos clientes. Por isso que a boca do funil precisa ser grande, porque depois que você peneirar ali aqueles leads, aqueles clientes, vão sobrar muito menos do que entraram. E a gente vai falar meio de funil. O meio de funil é a segunda etapa. Aqui, o cliente, ele já tem interesse na sua solução. Ou seja, ele já sabe que ele tem um problema e ele precisa resolver. Ele sabe que ele precisa resolver e através de uma empresa, um produto, um serviço. Talvez ainda ele não saiba que é o seu, mas ele já tem consciência do problema dele e já sabe que ele precisa resolver. Aqui no meio do funil, a gente tem algumas etapas importantes. Eu também trouxe 3 aqui para ficar bem claro, bem fácil para você implementar aí. No digital são as conversas iniciadas. Então, por exemplo, a pessoa clica no seu anúncio, te chama no direct, ou te manda no WhatsApp. Esse cara já está no meio do funil. Ou seja, ele viu o seu apelo, ele viu a sua explanação sobre um problema que ele identificou que ele tem e ele clicou no seu anúncio, iniciou uma conversa, demonstrou interesse, levantou a mão. Chame do que quiser, mas é isso. No mercado tradicional, no mercado convencional, o mercado a qual eu faço parte, inclusive, são as propostas apresentadas. Então o cliente levantou a mão, ele te pediu um orçamento, ele te explicou o problema que ele tem, ele te deu o overview do negócio dele, ele te pediu um orçamento, ele quer saber quanto custa aquela solução para resolver o problema dele. E clientes que já levantaram a mão e demonstraram interesse. Esses 3 perfis, eles estão ali no meio de funil. Zona de interesse. Esse cliente precisa ser tratado e trabalhado para caminhar ele para o fundo do funil. Aqui você vai qualificá-lo. Aqui você vai entender se o seu produto ou serviço resolve de fato o problema que ele tem. Inclusive, através de um diagnóstico, de técnicas como spin selling, por exemplo, você vai identificar se de fato aquele cliente está te contando tudo que você precisa saber para sua solução. Tem nada pior para um vendedor do que vender errado. Vender errado te custa muito caro. Você perde o cliente, esse cliente vai sair falando mal do seu negócio, ele vai sair falando mal do seu produto, simplesmente porque você ofereceu a solução que não resolvia o problema dele. E se ele não te contou o problema completo, errado esse cliente está, mas talvez você também tenha falhado em não fazer as perguntas certas. Então, o meio do funil é extremamente importante para garantir o sucesso desse cliente dentro do seu negócio, dentro da sua estrutura. Não negligencie o meio do funil, ele é muito importante. Aqui, o nível de consciência ele já é intermediário, ou seja, o cliente já sabe do problema dele, ele já sabe que existe uma solução. O nosso papel aqui é dar mais subsídio, mais informações para ele chegar à conclusão que a solução é a sua empresa, o seu negócio, é a sua aula, a sua mentoria, é você. Esse é o papel do meio do funil. Por fim, a gente chega agora no fundo do funil. Essa área aqui é a área que todo mundo quer chegar. A gente faz todo o nosso processo comercial, todo o nosso processo de vendas para chegar aqui no fundo do funil. Nessa parte é a etapa de conversão. Geralmente, depois que o cliente levantou a mão, depois que ele mostrou interesse para sua solução, ele tem algumas objeções. E as objeções, elas não são ruins. Quanto mais objeção, demonstra que maior interesse aquele cliente tem no seu produto, na sua solução. A gente não compra nada sem tirar dúvida. Você entra lá numa loja para comprar um eletrodoméstico, um eletrônico, um lançamento, sem ter dúvida nenhuma, um carro novo, tudo que você vai ao shopping, vai a uma loja de bicicleta, eu adoro bikes, e toda vez que eu vou e tem algum lançamento novo, eu fico fazendo 1000 perguntas. E as perguntas, é comum as pessoas acharem que as objeções elas são ruins. Eu já gosto das objeções, mostra interesse. Me assusta muito quando o cliente não pergunta nada. Você vai oferecendo, ali falando sobre o produto, sobre o serviço, a solução,
solução e aquele cliente ele nem muda de cor, ele nem muda o rosto, pergunta nada, concorda com tudo. Esse cara não vai comprar, ele não vai converter, porque ele não está demonstrando interesse, ele não tem dúvidas. E quando você não tem dúvidas, mostra que você está desinteressado. E é isso que a gente tem aqui no contorno das objeções. Quando a gente mostra o nosso valor, quando a gente mostra para que o nosso produto serve, quais problemas ele resolve e principalmente nessa etapa, como o produto ou serviço ou solução resolve aquele problema. Nessa fase aqui é muito importante você estar ciente, consciente e confiante que o seu produto ou serviço resolve aquele problema do cliente. É assim que a gente contorna a objeção, sendo transparente, sendo claro, sendo objetivo e mostrando de fato para que veio que é o seu serviço, para que veio o seu negócio ali para o cliente. E aí a gente vem para a segunda etapa, que é a demonstração de valor que a sua solução gera. Não é sobre você vender, você resolver o problema do seu bolso. É primeiro você servir, primeiro você resolver o problema do cliente. Isso te ajuda a contornar as objeções. O cliente tem que ter valor, porque, convenhamos, né? Ninguém vai comprar para te ajudar. Nenhum cliente, nem mesmo um amigo seu, um familiar, vai comprar alguma coisa de você para te ajudar. Ele, antes de mais nada, ele precisa resolver o problema dele. E nós, enquanto vendedores, empresários e empreendedores, nós temos que ter plena consciência disso. Os clientes precisam primeiro resolver o problema deles. Ninguém tá nem aí pro seu problema. Ninguém tá nem aí pra sua falta de venda. Gere valor de verdade. Só gerando valor de verdade que você vai aumentar a conversão em vendas. Você vai vender mais. Primeiro você serve e depois você é servido. Primeiro você dá, depois você recebe. É assim que funciona. É histórico, é milenar. Sempre foi assim. E não tenta inventar a roda. Vamos seguir o que já funciona há muitos anos. O básico bem feito funciona, e funciona muito bem. Vamos manter isso vivo. O objetivo no fundo do funil, guarda isso aqui. Isso aqui é muito importante, guarda isso. O objetivo no fundo do funil é buscar uma resposta. Mesmo que essa resposta seja: não quero, não estou pronto, não vou comprar de você, vou comprar do seu concorrente. Gente, em vendas, o sim é a resposta mais desejada, é óbvio. Mas o não também é uma resposta. Por quê? A gente precisa encerrar o ciclo de venda. Desde quando o cara entrou lá no topo do seu funil até o fundo do funil. Você não vai vender para todo mundo. É bíblico também, né? Jesus Cristo não agradou a todos. Nem todos os clientes que entrarem na sua loja vão comprar alguma coisa. Nem todo cliente que entrar no seu funil vão comprar alguma coisa. E tá tudo bem. Você precisa só extrair essa decisão desse cara. Você precisa ter essa informação para saber se ali a gente encerrou ali a negociação ou se ainda a gente tem mais algumas etapas, mais objeções, mais uma reunião, mais esclarecimento, mais prova social, mais indicações de clientes que já foram impactados pela sua empresa e pelo seu negócio. E sim, a gente vai lutar que é o máximo para a gente buscar o sim. Mas, se ele não quiser, o não também é uma resposta para você seguir adiante. Seguir para novas oportunidades, novos clientes, novos potenciais clientes que tá um mercado. O mercado tá cheio de cliente, doido para comprar de você. A gente só precisa estar com a oferta certa, na frente do cliente certo, no momento certo, seguindo um processo comercial que vai te ajudar a vender muito. Essa etapa, a gente tem um nível de consciência altíssimo, muito alto. Talvez é o cliente mais consciente, porque ele já sabe do problema, ele sabe que ele precisa resolver e que existem soluções, e ele está conversando com você, e ele, se chegou no fundo do funil, ele sabe que o seu produto ou seu serviço tem potencial de resolver o problema dele. Esse cliente é de alta chance de conversão. Quando ele não vai comprar? Quando o seu produto não estiver alinhado com o momento daquele cliente. Quando o seu produto não estiver posicionado de forma adequada, com preço adequado. E olha, quando eu falo preço adequado, não necessariamente é que seu preço é caro. Em determinados nichos de mercado, em determinados tickets de vendas, os preços baixos assustam muito mais do que o preço alto. O preço baixo, ele gera uma dúvida no cliente. Será que isso é bom? Será que presta? Muito barato em relação ao mercado. Não sei, tem alguma coisa estranha. Pode ser golpe. Então o cliente, ele percebe. Me diga aqui, escreve lá nos comentários. Você também não acha que ofertas boas demais a gente acha esquisito? Tem um ditado aí de muitos anos, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Então cuidado se você tá tentando posicionar por preço baixo, sempre dá desconto, sempre sair falando que tem promoção. Cuidado, porque às vezes esse tipo de estratégia pode afastar o seu potencial cliente, um cliente pagante de verdade. Não estou falando que não funciona, mas tome cuidado
ao aplicar esse tipo de estratégia. Entenda seu público, né? Na verdade, tudo que a gente fala de vendas está relacionado a pessoas. Antes de mais nada, você precisa entender muito bem o seu público, para quem você vende, com quem você conversa. A gente posiciona o seu negócio, posiciona a sua empresa, o seu produto, o seu serviço na forma correta, tendo consciência plena do valor que ele gera, para qual tipo de cliente ele tem capacidade e potencial de gerar valor. Isso é muito importante, senão você faz oferta errada para o cliente errado. Ou então você faz a oferta certa para o cliente errado. Ou então você faz uma oferta errada para o cliente que estava no potencial de compra do seu melhor produto. Aconteceu comigo recentemente. Eu fiz uma venda de um curso online e o cliente, ele era um cliente potencial de mentoria. Só que eu fiz a oferta na hora errada. E quando você faz a oferta na hora errada, o que aconteceu? Perdi os dois. Então isso é muito sério. E não é por experiência ou inexperiência. Isso pode acontecer o tempo todo. Por isso que um processo comercial claro, objetivo, com todas as etapas delineadas ali, ele é muito importante e ele pode aumentar muito a sua chance, sua taxa de conversão. E para isso a gente já vai lá para a dica bônus. Falando em taxa de conversão, eu deixei aqui uma dica bônus para você. Essa aqui, ó, é a cereja do bolo. Ó. Na dica bônus aqui, eu venho aqui para você, ó, e trago ela. Nada do que eu falei nesse vídeo adianta ou tem serventia se você não observar isso aqui que eu tô te mostrando agora. Taxa de conversão das etapas do funil. É isso que vai fazer você planejar as ações, planejar os próximos passos e entender quais estratégias funcionaram e quais estratégias precisam de melhoria. Taxa de conversão nada mais é que o tanto de lead, o tanto de cliente que passa de uma etapa para outra. Em matemática simples. Imagine que você atraiu 100 pessoas para sua loja, só 50 demonstraram algum tipo de interesse, outras entraram lá e não é para mim, é muito caro, não estou precisando e tudo mais. Demonstraram interesse, reconheceram que é legal, mas não é o momento delas. E daquelas ali, só 20 foram pro fundo de funil. Só 20 perguntaram: ah, como que é isso? Qual que é o prazo de entrega? Como é que funciona? Só que das 20, só duas compraram. Só duas efetivamente desembolsaram e acreditaram na sua solução. Veja que taxa de conversão é o volume de pessoas que migram de uma etapa para outra. Essas informações são muito relevantes. Então vamos lá, recapitulando. 100 pessoas entraram, 50 demonstraram interesse, 20 perguntaram o preço e colocaram objeções e só duas compraram. Então minha taxa de conversão nesse exemplo foi 2%. De 100 pessoas captadas, duas entraram. Minha taxa de conversão em relação às compras versus quem foi para o fundo do meu funil foram 10%. Ou seja, 20 foram para o fundo de funil e duas compraram 10%. E assim sucessivamente. Assim você vai fazendo essas análises. Com esses dados validados, analisados, você consegue fazer as projeções. Então, se 100 pessoas eu fiz duas vendas, duas pessoas provavelmente eu vou fazer 4 vendas. É óbvio que melhorando as taxas de conversão dentro do seu funil, você aumenta a chance sem aumentar o seu esforço. Ou seja, das 50 pessoas que manifestaram interesse, só 20 foram, por que só duas compraram? São perguntas que você precisa se fazer. Perguntas que você precisa entender para contornar melhor suas objeções, dar mais exemplos, fazer mais analogias, vender melhor seu peixe. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? E aqui o vídeo tinha o intuito de te mostrar como estruturar, o que é, como que faz, quais etapas são de um funil de vendas. Espero que eu tenha te ajudado, ter esclarecido isso e te ajudado de alguma forma a implementar essa estrutura comercial de vendas que é muito poderosa. Eu uso nos meus negócios e eu aconselho que você use também no seu. Não precisa ser nada muito estruturado, você não precisa de ferramenta extremamente sofisticada, você só precisa ter como mapear esses dados e entender o que está acontecendo em cada uma das etapas. Eu tenho certeza que com isso você vai ter um comercial previsível, você vai conseguir entender onde você precisa melhorar, onde seu cliente decide não comprar de você e potencializar o que já funciona, porque as respostas negativas elas vão vir como observações de melhoria no seu negócio, mas as respostas positivas também vão vir. E ali você deve acelerar cada vez mais, porque já está funcionando. Você só precisa saber onde está funcionando para saber onde colocar a sua energia. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, eu quero ver seu like aqui nesse vídeo. Escreve nos comentários aqui qual o próximo vídeo que você gostaria que eu trouxesse, falando de negócios, canais de vendas, gestão, operação, crescimento, escala. Eu passei por todas essas etapas em meus negócios e passo até hoje. E esse vídeo é para compartilhar, esse canal é para compartilhar essas experiências com você, que talvez esteja passando pela mesma coisa que eu. E aí juntos a gente pode chegar numa base de conhecimento, porque
empreender no Brasil é um lugar muito solitário. É difícil a gente conversar sobre tudo no nosso círculo social. E eu quis criar esse canal para te ajudar a fazer isso. Então, não deixa de se inscrever aqui para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Eu posto geralmente uma vez por semana. E eu tenho estudado para trazer muitos conteúdos relevantes que possam te ajudar. Eu crio isso com base em que eu gostaria de ver no início lá dos meus negócios. Que tipo de conteúdo me ajudaria naquele tempo que eu não tinha acesso? E hoje eu estou disponibilizando meu tempo e o meu conhecimento para você. Talvez ter uma trajetória mais rápida do que a minha, para você não sofrer o tanto que eu sofri. E eu espero do fundo do meu coração poder te ajudar. Vou ficando por aqui. Já deixa o likezão, compartilha esse vídeo com um amigo, com seu sócio, com seu marido, com sua esposa. Espero ter do fundo do meu coração ajudado mais um empreendedor da vida real, que é a gente que constrói esse Brasil. Te vejo no próximo vídeo.